Fala, turma! Vamos estudar Lei Estadual 10.177, de 1998. Caiu em prova objetiva anterior, de concurso público da Artesp, lá em 2017. Olha a primeira página do caderno de prova, elaborada e aplicada pela Fundação Carlos Chagas, FCC. Estava lá no caderno de prova a questão de número 32, cobrando o conhecimento desta lei, nos termos da Lei Estadual 10.177, que regula o procedimento administrativo no âmbito da administração pública estadual, a convalidação do ato administrativo. E está na tela toda a questão, as 5 alternativas, e você se imaginando no domingo da prova. Esta questão, que cobra conhecimento desta lei estadual, você acha fácil, difícil, garante o ponto? E aí? A. Nem sempre será formalizada por ato motivado, existindo determinadas hipóteses que admitem a utilização do Instituto sem tal requisito. Estamos falando da convalidação. Está no enunciado da questão. B. A convalidação não vai ser admitida, dentre outras hipóteses, quando dela, da convalidação, resultar prejuízo a terceiros. Opa! Não será ou seria admitida? E aí? C. Será admitida, ainda que se trate de ato impugnado. A convalidação, quando se tratar de ato impugnado, vai ser admitida? É assim que você pensa alternativa por alternativa. Dedidado destina-se, dentre outras hipóteses, a atos administrativos com vício de motivo. Convalidação se destina àqueles atos administrativos com vício de motivo? Ou seria vício de outro requisito do ato administrativo? E, na hipótese de vício de competência, deve ser feita pela autoridade titulada para a prática do ato e desde que não se trate de competência delegável. Opa, você vê que a alternativa D de dado e de escola meio que se conversam, porque na D de dado falou de vício de motivo, na E de escola falou de vício de competência, e daí você estudou a lei estadual e com certeza você guardou vício de. Somente com esse pensamento você elimina uma das duas alternativas automaticamente. Resta uma outra entre as duas, e aí você procura talvez algum erro a mais. Veja que legal, está lá na lei, no artigo 10, artigo 11, seus parágrafos, e também os incisos de cada um desses artigos. Lei 10.177, de 1998, com última atualização em 2018. Lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. A alternativa A diz: nem sempre a convalidação será formalizada por ato motivado. Olha o que diz o parágrafo 2º, galera. Parágrafo 2º do artigo 11. A convalidação será sempre formalizada por ato motivado. Olha a importância desta palavra, afirmando que é sempre. Então, na alternativa A, quando disse nem sempre, erro. Tudo bem? Vamos seguir? B. Não será admitida a convalidação, dentre outras hipóteses, quando dela resultar prejuízo a terceiros. Efetivamente, no parágrafo 1º, veja aqui, do artigo 11 da Lei 10.177, realmente declara para a gente que não vai ser admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo à administração ou quando da convalidação resultar prejuízo a terceiros, ou ainda quando se tratar de ato impugnado. Então, B de bola é a resposta. Tá bonitinho, tá legal, é isso mesmo. C. Será admitida ainda que se trate de ato impugnado. Não, acabamos de ler no parágrafo 1º. Diz que não vai ser admitida quando se tratar de ato impugnado. Trouxe em destaque, na cor amarela, o que fundamenta o erro da alternativa C.
A alternativa declara que será admitida. Não, não será admitida. Tá entendendo? D de dado destina-se à convalidação, dentre outras hipóteses, a atos administrativos com vício de motivo. É vício de motivo, turma? Não é. Você já está vendo a fundamentação no artigo 11, em sua cabeça caput dizendo: a administração poderá convalidar seus atos inválidos quando a invalidade decorrer de vício de competência ou de ordem formal, decorrer de vício de competência. Por isso, o erro na alternativa D. E na escola, olha que legal. Você sabia lá na prova, opa, vício de motivo na D de dado não. É vício de competência, vou marcar e acertar? Claro que não, você tem que ler o restante da alternativa E de escola. E é o que eu falo aqui nos vídeos do canal. Houve quem dissesse, é um exagero a banca cobrar a falta ou o acréscimo de um prefixo. Por exemplo, veja aqui, competência delegável. Não, veja em destaque, inciso 1º, trouxe ampliado e, no retângulo, cor vermelha. Indelegável. Na hipótese de vício de competência. Vai lendo aqui. Deve ser feita pela autoridade titulada para a prática do ato. Tá tudo bem. E desde que não se trate de competência delegável. Errado. Olha aqui. E não se trate, e desde que não se trate de competência indelegável. Olha o destaque também, setinha, cor amarela, prefixo in. Apenas isso aqui deixou a alternativa E de escola errada. Então, temos a certeza de que a resposta da questão é a alternativa B. A convalidação do ato administrativo não será admitida, dentre outras hipóteses, quando dela resultar prejuízo a terceiros ou quando da convalidação resultar prejuízos à administração. Olha aqui, parágrafo 1º do artigo 11. Ou então ainda, quando se tratar de ato impugnado. Será admitida quando se trate de ato impugnado? Não, não será admitida. Perceba o advérbio de negação no início da redação do parágrafo 1º do artigo 11 da lei. Observamos alternativa por alternativa. Estava lá no caderno de prova outra questão sobre esta lei. Elias interpôs recurso administrativo contra uma decisão proferida por determinado servidor público estadual, tendo em vista que foi afetado pela decisão administrativa, agindo assim em defesa de seu direito. Nos termos da Lei Estadual 10.177, ultrapassado, sem decisão, o prazo de 100 dias contado do protocolo do recurso, que tramita sem efeito suspensivo, Elias, e aí estão as alternativas. Elias deverá aguardar mais 20 dias por eventual decisão e, caso não sobrevenha essa decisão, poderá então considerá-lo rejeitado na esfera administrativa. É isso que você compreendeu do seu estudo da Lei 10.177. B. Poderá considerá-lo imediatamente rejeitado na esfera administrativa. Então, porque ultrapassou o prazo de 100 dias, Elias poderia considerar imediatamente rejeitado na esfera administrativa, ou a C de casa poderá considerá-lo imediatamente provido na esfera administrativa. Perceba alternativas B e C, única diferença, uma palavra só, rejeitado ou provido. Você leu a lei, sabe que é rejeitado, mas seria a alternativa B? Não poderia ser a alternativa A? E aí? Olha só a alternativa D de dado. Deverá aguardar obrigatoriamente mais 80 dias por eventual decisão. E caso não sobrevenha essa decisão, aí sim poderá considerá-lo rejeitado na esfera administrativa. Sobre essa questão aqui,
O fundamental, o cerne da questão é o prazo. Você leu a lei e você se lembra, prazo de 120 dias. 120 dias. Por isso que a alternativa D de dado, ela exacerba, extrapola, porque se já se passaram 100 dias, por que é que a pessoa iria aguardar mais 80 dias, galera? O prazo seria de 180 dias no máximo. Não é o que você lê na lei. Não é verdade? A alternativa D você já riscava na sua prova, sem sombra de dúvidas. E deverá obrigatoriamente aguardar a decisão do recurso, inexistindo prazo para tanto. Prazo para essa decisão do recurso. Haja vista tratar-se de prerrogativa da administração pública advinda da supremacia do interesse público. Não tem nada disso, galera, de supremacia do interesse público, quando estamos falando desse assunto, porque a lei vai ensinar para a gente sobre o prazo e o que ocorre a partir, né, da ultrapassagem desse prazo. Então, não existe prazo para tanto? Claro que não, você já risca na sua prova. Errado. Você ficaria entre alternativas A, B, C. A, C de casa, você sabe que não é provido, não ultrapassado o prazo de 120 dias, seria rejeitado. Mas muita gente marcou B de bola e errou. A alternativa correta é A. Por quê? No enunciado historinha do Elias, situação hipotética, o prazo de 100 dias foi ultrapassado, mas não ultrapassou o máximo, que é de 120 dias. Veja o artigo 33 desta lei, fala que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie que são apresentados à administração será de 120 dias, se outro não for legalmente estabelecido. Parágrafo 1º desse artigo 33 diz que, ultrapassado o prazo de 120 dias, sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado seu requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal ou regulamento em contrário. Mais especificamente, para fundamentar a resposta da questão, o artigo 50 dessa lei, ultrapassado, sem decisão, o prazo de 120 dias, contado do protocolo do recurso que tramite sem efeito suspensivo, o recorrente poderá considerá-lo rejeitado na esfera administrativa. Na questão, o recorrente, quem recorre à administração, é o Elias. Você viu aqui no enunciado dizendo que foi ultrapassado o prazo de 100 dias, mas não foram ultrapassados os 120 dias. Por isso, Elias deverá aguardar mais 20 dias por eventual decisão. De repente, no prazo de 100 dias, não houve decisão. Mas com 110 dias há uma decisão. Com 111, com 108, com 119, com 120, legal. Agora, se não sobrevier a decisão, ultrapassando então o prazo de 120 dias, aí sim Elias vai poder considerar o seu recurso administrativo rejeitado na esfera administrativa. O que você achou dessa questão, galera? Fácil? Difícil? É situação hipotética. Bancas de concursos públicos têm gostado muito deste estilo de questão. Uma história, uma situação problema, um estudo de caso. Por falar nisso, veja, o Estado de São Paulo, por meio do servidor público responsável, ingressou com procedimento administrativo sancionatório contra a servidora Magda. Nos termos da lei que estamos estudando neste vídeo, a citação da acusada Magda, e aí estão todas as alternativas em tela. Imagine-se lá no momento da prova. Esta questão, uma situação hipotética, fala de Magda, fala de procedimento administrativo sancionatório e especialmente sobre citação dentro desse procedimento. A, B, C, D ou E. Poderá ser feita pessoalmente. O que, Magda? Não, a citação
dela, da acusada Magda, vai poder ser feita pessoalmente por carta com aviso de recebimento ou ainda por edital, cabendo ao poder público optar por uma destas duas hipóteses, conforme o caso. Tá vendo? A pessoa não lê a Lei 10.177 e diz que vai acertar por intuição e ou conhecimento de mundo. Tudo que está na alternativa A faz bastante sentido. Carta com a R, opa, aviso de recebimento, ou então lá pelo edital, e o poder público vai optar conforme o caso. É isso que está na lei? Não é o que a gente pensa que é certo ou errado, mas o que está escrito, letra fria da lei. B, poderá ser feita pessoalmente ou por carta, com ou sem aviso de recebimento. Olha B também, são muitas as opções. Citação da Magda, pessoalmente, ou então por carta, sem aviso de recebimento, sem a R, ou então com carta com aviso de recebimento, com a R. A B está completinha, mas está completamente errada. C será obrigatoriamente pessoal. No entanto, se Magda não for encontrada, a citação será feita por edital publicado no DOE, Diário Oficial do Estado. Galera, olha que importante. Será obrigatoriamente pessoal a citação da pessoa, da acusada Magda? Isso é bem importante de se observar no estudo de legislação. Essa obrigação, assim como diz na D de dado na E de escola, será obrigatoriamente pessoal e se a acusada Magda não for encontrada, o feito deverá ser suspenso até que se tenha notícia do paradeiro da servidora, vez que não é admitida qualquer outra modalidade licitatória a não ser a pessoal. É isso, galera. Olha aqui como que estava na prova. Citatória será? Outra modalidade de citação. Vamos escrever aqui para não ficarmos doidos. Veja aqui, galera, ó, alternativa D. Não será admitida qualquer outra modalidade licitatória. Mas a gente está falando de licitação, galera, de contrato administrativo, da nova lei de licitação? Não, a gente está falando de citação quando pensamos em procedimento administrativo sancionatório de acordo com a lei estadual 10.177. Pode ter sido um erro da banca, mas só pelo erro da banca, lá na sua prova, você viu isso? Já arrisca a alternativa, não pode ser a resposta da questão. Mas vamos fazer de conta que estava assim. Será obrigatoriamente pessoal, e se a Magda não for encontrada, o feito deve ser suspenso até que você tenha notícia do paradeiro da servidora. Tá demais essa história, né? Então quer dizer que a citação para tudo. Vamos suspender. Quando tivermos notícia do paradeiro dela, da Magda, então vamos citar a acusada. Porque continuava aqui, ó, vez que não é admitida qualquer outra modalidade de citação, a não ser a citação pessoal. Você sabe que não, você leu a lei. Vamos à alternativa E. Será obrigatoriamente por carta com aviso de recebimento, AR. E caso a acusada Magda se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor encarregado certificará a entrega e a recusa. Tá vendo a alternativa E? Talvez fizesse algum sentido, mas a pessoa pelo menos tem que desconfiar, opa, obrigatoriamente por carta com a R. Tá na lei? Se estiver, tudo bem. Vamos ver a fundamentação? Seção 5ª da publicidade da Lei 10.177, artigos 34, 35, 36, no parágrafo único do artigo 34. Diz o quê? Na hipótese do inciso 3º, não encontrado o interessado, no caso da questão, a acusada Magda, não encontrando a Magda, a citação ou a intimação, no caso da Magda foi citação, então, não encontrando a Magda, a citação será feita por edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. E o que dizia a hipótese do inciso 3º, Fábio? Será obrigatoriamente pessoal a citação do acusado em procedimento sancionatório e também a intimação do terceiro interessado em procedimento de invalidação. Olha que doideira, cuidado! Então, será obrigatoriamente pessoal a citação do acusado.
o que dizia nas alternativas com a palavra obrigatoriamente? Será obrigatoriamente pessoal. Legal, é isso mesmo, acabamos de ler. D de dado, será obrigatoriamente pessoal. Ok, mas não vai esperar ter notícia do paradeiro da Magda. E será obrigatoriamente por carta? Não, você viu, obrigatoriamente pessoal. Na sua prova você se lembrava disso, e aí você sublinhou, ficou com dúvida entre alternativas. C de casa, D de dado. Mas você viu que na lei não fala nada de se ter notícia e esperar sobre saber o que aconteceu com a pessoa, com a acusada. Entendeu? Então não é a alternativa D de dado a resposta da questão, de fato, C de casa. A citação da pessoa será obrigatoriamente pessoal. Obrigatoriamente pessoal. Mas, se a pessoa, se a acusada, se Magda, não for encontrada, a citação será feita por edital publicado no Diário Oficial do Estado. Você viu, parágrafo único do artigo 34, não encontrando o interessado, no caso, a acusada, a pessoa Magda, a citação, é o caso da Magda, a citação será feita por edital. Mas antes de citação por meio do edital publicado no Diário Oficial, antes disso, você viu o inciso 3º do artigo 34 da lei. Então, o artigo 34 fala que no curso de qualquer procedimento administrativo, as citações, intimações e notificações, quando feitas pessoalmente ou por carta com AR, aviso de recebimento, vão observar as seguintes regras. Constitui ônus do requerente informar seu endereço para a correspondência, bem como alterações posteriores. Considera-se efetivada a intimação ou notificação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado. Será obrigatoriamente pessoal a citação do acusado. Veja a diferença. No caso de intimação e de notificação, carta com entrega no endereço fornecido pelo interessado, é considerada, então, efetivada essa intimação. É considerada efetivada essa notificação. Agora, no caso de citação, não. Será obrigatoriamente pessoal em procedimento sancionatório. E aí depois fala que a intimação do terceiro interessado em procedimento de invalidação. Legal? Que tal? Resposta da terceira questão, C de casa. Vamos lá. E havia na prova, porque você viu, questões 32, 33, 34, B, A, C, corresponde ao que nós marcamos aqui. Primeira, B, legal. Segunda questão do vídeo, A, legal. Terceira questão do vídeo, C, bacana demais. E aí você sabe que também houve uma questão cobrando conhecimento da Lei 914, não qualquer lei, Lei Complementar Estadual 914 de 2002, está no conteúdo programático, precisa estudar, mas é bem importante você saber um pouquinho mais sobre essa lei. Veja que interessante. Lá em 2017, estava essa questão lá no caderno de prova e havia itens, 4 itens, e o núcleo da questão, o comando dizia, nos termos da Lei Complementar 914 de 2002, no que concerne aos objetivos fundamentais da Artesp, está correto que consta apenas em itens 1 e 2 estão corretos? Então você lê aqui e diz que estão corretos. Com isso você quer dizer que itens 3 e 4 estão errados. Ou então a alternativa B, itens 1 e 4 está correto? Olha o que diz o cerne da questão. Lá na sua prova você grifa. Está correto o que está em 1 e 4.
Então, quer dizer que 1 está correto de acordo com a lei complementar. 4 também está correto. Mas você viu o erro na afirmativa 3 e também na afirmativa 2? Só que antes de resolvermos essa questão, precisamos dizer que é uma lei antiga, de 2002, atualizada pela Lei Complementar 1413 de 2024, aqui no canal. Existe a audioleitura desta Lei Complementar 1413. Veja nos cards, você clica e depois ouve, quantas vezes quiser. Está no conteúdo programático. Será cobrada na prova a lei complementar. Você vê que artigo 3º, por exemplo, da Lei 914, cobrada nesta questão, falava dos objetivos fundamentais da Artesp. E está tudo, digamos, riscado. Isso aqui é taxado. E por que que uma lei ou parte dela fica ali taxada? Porque deixou de valer, foi revogado, foi suprimido, retirado. Não vale mais. E por que não vale mais o que estava no artigo 3º da Lei Complementar 914? Porque muito provavelmente agora está lá na Lei Complementar 1413 de 2024. A Lei Complementar 914 é de 2002. Tá vendo, galera? Mas vamos fazer de conta que estivesse em vigência só para resolvermos essa questão típica de bancas de concurso. A FCC gosta. Então, considere 4 itens. Você lê um por um e busca um erro. E aí você fez a leitura do item 1. Tá tudo certo com o que dispunha a Lei 914 antigamente. Já não vale mais, mas façamos de conta que vale. 2, também tá tudo bonito. Tá escrito lá na lei. E eu destaquei aqui com setinhas cor verde. Promover e zelar, proteger os usuários, fixar regras procedimentais, estimular a expansão. Mas quer dizer que os 4 itens estão corretos, Fábio? Não haveria alternativa. Não tem nenhuma alternativa dizendo 1, 2, 3 e 4. Ou então todos os itens estão corretos. Mas, de fato, o erro está aqui. Para aquela prova em 2017, quando vigorava completamente a Lei 914 de 2002, a resposta da questão estão corretos os itens 1, 2 e 3. Porque você pode ler na lei, né? Está arriscado, não vale mais. Mas valia até 2024, quando adveio a Lei Complementar 1413. E o que há de erro aqui? Galera, turma, galera, tem que ter cuidado. Item 4 parece fazer sentido. Parece, mas fica totalmente errado. E vou colocar na cor vermelha, simplesmente porque, galera, Leia agora trouxe em destaque apenas o inciso 3º que fundamenta o erro do item 4 da questão. Constituem objetivos fundamentais da Artesp nesta lei que já não está valendo mais. Proteger os usuários do abuso do poder econômico, que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Você viu algo aqui a mais? A manutenção da concorrência? Tá vendo, galera? Uma expressão a mais, uma palavra a mais. Olha aqui, galera, cuidado. Estou colocando todos os destaques possíveis para você. A manutenção da concorrência você não lê no inciso 3º do artigo 3º da Lei 914. Proteger os usuários do abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. A manutenção da concorrência, não. A eliminação da concorrência. Por isso, naquela prova de 2017, a resposta da questão, realmente 1, 2 e 3 estão corretos. Legal? Por quê? Porque o item 4 apresenta erro em única palavra. Não é a manutenção da concorrência, mas a eliminação da concorrência. Gostou? Legal? Que tal? Um vídeo, 4 questões. Quer mais questões sobre esta lei? Também sobre Lei Complementar 1413, sobre o regimento interno da Artesp. Aqui no canal existem
playlists dedicadas ao concurso público da Artesp. Você encontrou aqui no canal? Deixe nos comentários. Eu mando para você o link para facilitar a sua vida. Bons estudos e até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.